Assista agora a programação de uma parceira da TV Educação, Caminho para o Saber. Eita! Deixa eu só parar então aqui a montanha-russa. A gente vai acompanhar involuntariamente, eu tô vendo aqui que eu tô... Ufa. Vamos lá então, gente, tá? Cansei de brincar já, vamos pro trabalho, vamos falar aqui do tema de hoje da Educação em Rede, que é o metaverso, vamos lá. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Educação em Rede, o programa da Universidade Estadual do Maranhão, em parceria com o Governo do Estado por meio da Secretaria de Educação. E olha só pessoal, a Educação em Rede dessa semana vai começar a fazer uma pergunta para você de casa. Você já percebeu como a internet faz parte da sua vida, da nossa vida como sociedade? Hoje em dia a gente acorda e acessa logo as redes sociais, resolve alguma coisa do trabalho, assiste uma aula, manda uma mensagem para alguém querido, tudo sem sair de casa. Mas já pensou se a gente pudesse estar mais imerso nessa realidade virtual, como a gente acabou de ver? A gente estava usando um óculos de realidade virtual e a gente já estava em outro lugar, em outro espaço, tudo sem sair de casa. Ia ser demais, né? Com certeza você também já deve ter visto por aí algum filme em que o protagonista coloca um óculos desse futurista e de repente aparece em um outro ambiente, em um outro universo, vive uma aventura, tudo sem sair do lugar. Pois é, essa ficção do cinema não está longe de virar realidade, já virou e vai tudo melhorar, ficar ainda mais imersivo. Você já ouviu falar do metaverso? Esse é o tema do programa de hoje. Recentemente, o Facebook, que é uma das redes sociais mais populares do planeta, anunciou que em 5 anos deve se transformar em uma empresa de metaverso. Esse assunto imediatamente ficou em alta e gerou muita dúvida também. E no programa de hoje a gente vai falar sobre isso. Para começar, o metaverso não é um conceito novo, ainda que pareça, porque já nos anos de 1980, o livro Snow Crash já falava sobre esse assunto. É uma ideia que representa a possibilidade de acessar uma realidade paralela, uma experiência de imersão. O metaverso não é algo real, mas ele busca passar uma sensação de realidade. Agora, você já pensou em estar aí na sua casa e o seu avatar poder viver outras experiências por você, estar ali passeando em outra cidade, participando de um curso presencial, uma realidade simulada? Parece um pouco confuso, né? Mas é um tema que tem ganhado forma cada vez mais rápido e até no mundo das celebridades também, viu? A apresentadora Sabrina Sato, por exemplo, criou o próprio avatar dela especificamente para o mundo virtual, batizada de Sático. Segundo ela, a apresentadora diz que a versão virtual, dela vai viver experiências que ela no mundo real não consegue viver, não tem tempo de viver. Ela vai produzir conteúdo diversificado e vai ter vida e personalidade própria, viu? E para entender um pouco mais sobre esse novo momento da internet, a Educação em Rede conversou com a professora Eliane Schlemmer, que é doutora em Informática da Educação, professora pesquisadora titular do programa de pós-graduação em Educação e também de Linguística Aplicada da Unicinos e também pesquisadora de Educação Digital em Ambientes Virtuais. Vamos ver o que ela falou sobre o metaverso. O Educação em Rede dessa semana vai falar sobre um assunto muito interessante, o metaverso. Para isso, a gente vai conversar com a professora Eliane Schlemmer. Ela é pesquisadora na Unicinos, coordenadora do Grupo Internacional de Pesquisa Educação Digital, Unicinos CNPq, e pesquisa a tecnologia de metaversos na educação desde 1998. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Tâmara. É uma alegria imensa estar aqui com vocês para falar de um assunto que está muito em voga ultimamente, né? Então, principalmente com o anúncio da Meta, antigo Facebook, né, do desenvolvimento do Horizon, no seu grande metaverso, esse assunto ele voltou a estar na agenda do mundo todo, né? Mas, como você também está percebendo aqui à direita, né? Eu te apresento a Violet Ladybird, que é o meu avatar, a minha identidade digital virtual nos metaversos, e aí já dá para a gente ver um pouquinho, sentir um pouquinho o que isso muda, né? Então, por exemplo, eu estou nessa parte da tela da esquerda contigo, de uma forma telepresente,
ou seja, é a minha própria presença, né, da minha própria imagem, que chega remotamente até você, assim como da minha própria voz. E na direita eu tenho, então, uma representação em 3D de mim, que não necessariamente precisa ser igual a mim, como é a grande preocupação ali do Mark Zuckerberg, né? No caso aqui, a Violet é uma fada, né? Ela tem asas, ela voa, ela tem um cabelo violeta, né? Então eu posso construir a minha identidade digital virtual como eu bem entender. Isso me permite potencializar um conceito que o professor Máximo de Felice refere, que é de infovido. Hoje, por exemplo, se eu colocar o teu nome no Google, Tâmara, eu vou ter um monte de informações sobre você, imagens, vídeos, algumas colocadas por ti, outras colocadas por pessoas que te conhecem ou não, outras ainda produzidas por algoritmo. Né? Mas com os metaversos, esse infovido, ele também se potencializa nesses N mundos digitais virtuais em 3D que os diferentes metaversos possibilitam construir. Hoje, os metaversos, eles são um verdadeiro ecossistema, né? Porque são várias tecnologias que precisam ser orquestradas para que ele consiga se desenvolver. E atualmente a gente tem, por exemplo, você está vendo aqui esse sinalzinho, né? Verdinho, isso indica que a Violet está falando. Então, todos os avatares que estiverem nesse ambiente, nesse momento, podem conversar comigo. Hoje, a gente tem essa compreensão de metaverso, que é a compreensão, se é que dá para a gente falar assim, original, né? Que é aquela criada por Neil Stephenson, lá em 1992, né? No Snow Crash, que era um romance de ficção científica que ele escreveu na época. O Neil Stephenson era um escritor e um cineasta, né? Que é justamente a compreensão de metaverso enquanto um mundo, né? Um universo, um mundo sintético que é criado no computador em 3D e na qual os humanos têm uma representação gráfica por meio de um avatar. E aí, dependendo do metaverso, esse avatar pode ser uma representação totalmente humana, pode ter uma representação que é chamada de mecha, né? Que são mecânicas, são robôs, né? Em vez de eu ser uma fada, eu posso ser um robô, né? Ou ainda furry, que é isso, metade animal, metade humano, ou um humano que se veste de animal, né? Então, essa é, digamos assim, o conceito primeiro do metaverso. Mas a Niantic, que desenvolveu, por exemplo, o Pokémon GO, vem com uma outra proposta de metaverso, que é o metaverso que eles estão chamando do mundo real, onde você, então, está presente fisicamente no espaço geográfico e a informação, ela é imputada, né, pelo digital nesse mundo. Então, é uma outra visão, uma outra compreensão de metaverso. Eu acredito, assim, Tamara, que essas duas compreensões de metaverso, ali na frente, logo ali, elas vão se hibridizar. E é nisso que as nossas pesquisas já vêm trabalhando há um bom tempo. Em 98, eu comecei a trabalhar com o primeiro metaverso que existia na época, que se chamava AlphaWorld, bem rudimentar. Eu estava antes conversando com o Fredson e lembrando, eu perguntei, tu lembra como é que era a internet em 1998? E ele deu risada, era discada. Eu digo, sim, era discada. Enquanto carregava um mundo como esse, né, em 3D, eu podia tomar vários cafés. Porque ele estava muito preocupado, porque a tua internet caiu. Então, como é que vai ser trabalhar nesse universo com essa qualidade de internet que a gente tem? A gente sabe que a 5G está chegando, mas não é para todos. Assim como nada, infelizmente, que a gente tem é para todos. O que nós precisamos é trabalhar por políticas públicas que propiciem que todo mundo consiga ter acesso. Então, obviamente... tu vê, 98 para cá, lá se vão muitos anos. Muita coisa já mudou. Se hoje o Mark Zuckerberg propõe a perspectiva dos metaversos com óculos de realidade virtual,
com luvas táteis para você conseguir, né, sentir o tato dentro dos metaversos, é porque também houve todo um desenvolvimento da digitalidade e da conectividade que permite isso. Mas certamente não é para amanhã que isso vai acontecer. Vai levar um bom tempo até que a gente consiga efetivamente popularizar esse tipo de tecnologia. Porque, por exemplo, óculos de realidade virtual não é uma coisa nova, só que ainda não se popularizou. Eu acho que quem melhor conseguiu trabalhar com os óculos até hoje foi o PlayStation, né? Eles têm jogos em realidade virtual. A minha filha é gamer, então eu jogo com ela, que são muito bons, mas a gente vê que a quantidade de jogos produzidos ainda é limitada. Por quê? Porque é isso mesmo na indústria de jogos, que é um público que vive e convive já há muito tempo nesses universos paralelos, né? Isso ainda não está popularizado. Então, imagine para o resto dos mortais, como eu digo, né? Vai levar um bom tempo até que isso aconteça. E diga lá. Não, eu ia perguntar para a senhora, porque a senhora falou de uma forma bem conceitual, né, do metaverso, a questão dos avatares, mas se a gente for trazer para a nossa realidade educacional, como o metaverso ele pode e vai influenciar na questão do uso na sociedade desse tipo de ambiente virtual, no caso? Então, se tu pensar que hoje, né? Se tu pensar assim, vamos analisar lá nos primórdios da internet, né? Onde nós tínhamos FTP para subir arquivos, onde a gente conseguia acessar as páginas só através de linhas de código, né? Depois a WW se popularizou, então a gente podia acessar a internet por cliques, por textos, por hiperlinks, depois por hiperimagens. Hoje a gente tem vídeos. Então, tudo isso deveria provocar um repensar tanto da epistemologia, ou seja, de como as pessoas aprendem, quanto também da pedagogia, né? Das metodologias e das práticas pedagógicas. Isso não necessariamente acontece, né? Se tu for ver a maior parte dos ambientes virtuais de aprendizagem que a gente tem hoje, embora essa internet tenha evoluído, a gente tem a Web 2.0, que possibilita você trabalhar com mídias sociais, trabalhar colaborativamente, cooperativamente, ter maior uma autoria, né? Ser um coprodutor da rede, esses ambientes ainda deixam muito a desejar nesse sentido. A maior parte das vezes eles são usados para reproduzir aquilo que se faz em sala de aula, né? Aula expositiva com PowerPoint e acabam sendo verdadeiros repositórios, né, de materiais pedagógicos. Então, eu digo assim, até hoje a educação não conseguiu ainda se apropriar, que dirá, né, trabalhar numa perspectiva inventiva de possibilidades que a tecnologia 2.0 nos ofereceu. Então, agora, depois da 2.0, a gente já teve, né, a questão da web semântica, né, ou da internet 3.0, com toda essa questão, porque se antes a internet, nos primórdios, ela só conectava equipamentos, computadores, com a web 2.0, ela passou a conectar, além de computadores, pessoas. Com a web 3.0, ela possibilitou, além de conectar computadores e pessoas, acompanhar os rastros que essas pessoas deixam na rede e personalizar opções para ela, oferecer sistemas de recomendação através de mineração de dados e Learning Analytics, né? Atualmente, a gente tem a IoT, a internet das coisas, né? Ou a internet ubíqua, como muitos chamam, que permite, além de conectar computadores, pessoas, acompanhar o que as pessoas fazem na rede, oferecer um sistema de recomendação, conectar lugares, coisas, territórios, biodiversidade, através de geolocalização e de sensores. Então, hoje, por exemplo, eu posso colocar um sensor numa planta, ou mesmo num pássaro, e acompanhar todo o processo dele migratório nos pássaros ou na planta, o que ela está precisando em termos de nutrientes, se aquele local onde ela está
é ideal do ponto de vista da iluminação, enfim, dependendo do que aquele sensor está programado para capturar de dados, né? Então, pensa que toda a evolução também da internet móvel possibilita hoje que o aluno tenha um dispositivo móvel e aprenda em qualquer lugar, em qualquer tempo, de forma pervasiva, ubíqua, com informações sensíveis ao contexto onde ele está, por exemplo, dentro do museu ou dentro de uma reserva ecológica. E isso a educação ainda não conseguiu se apropriar efetivamente. A gente continua desenvolvendo os processos de ensino e aprendizagem dentro de uma sala de aula, fechada dentro de 4 paredes. E antes da pandemia, você entrava na sala de aula e ainda tinha um cartaz, proibido o uso do celular. E eu brincava com os professores, porque eu trabalho muito com formação de professores, dizendo, olha, não se preocupem com essa lei, porque ela não fala nada de smartphone. E hoje ninguém mais tem celular, todo mundo tem smartphone, que é o computador de mão, e cada vez mais potente. Então, eu acredito que, e eu estava falando sobre isso antes, numa conversa de bastidor com o Fredson, a tecnologia é um dos elementos, ele não é o principal. Então, eu problematizo muito quando, por exemplo, a gente fala em competências digitais. Importa modelos europeus para isso e questionários europeus para avaliar as competências dos nossos professores, tá? Mas não é só porque é nossos professores. É porque eu trabalho com formação de professores há 33 anos já. E o que eu tenho percebido nesse percurso, tá, Tâmara? Eu comecei a trabalhar lá com linguagem e filosofia logo, que foi criado pelo pesquisador matemático Seymour Papert, que trabalhava no MIT, numa parceria com Marvin Minsky, então ela tem uma raiz de inteligência artificial, e a partir da epistemologia genética de Jean Piaget, com quem ele estudou 5 anos em Genebra, na Suíça, para criar o construcionismo, que era a teoria que estava subjacente à linguagem e filosofia logo, né? Então, desde aquela época, quando a gente formava os professores, que era no que hoje é conhecido como pensamento computacional, a gente já percebia que as nossas licenciaturas, elas privilegiam desenvolver as competências vinculadas à área de conhecimento na qual o professor é formado. Então, por exemplo, matemática, letras, biologia, física, química, história, geografia, certo? E tem algumas disciplinas de didática. Quando esse professor, ele se torna um professor do ensino superior, obviamente, se ele vem das licenciaturas, ele tem algumas competências didático-pedagógicas desenvolvidas. Mas, e quem vem da área do direito, quem vem da área das engenharias, todos esses professores são necessários para formar os profissionais, certo? Aí o que acontece? As universidades acabam constituindo centros ou núcleos de formação de professores, que tratam de dar uma formação pedagógica para esse professor. E com as tecnologias digitais, acabam surgindo um grupo que trabalha para desenvolver as competências digitais. E a gente acredita que o professor, depois, vai juntar isso tudo. Só que isso não necessariamente acontece. Se isso acontecesse, a gente não teria visto o que a gente viu na época da pandemia, que foi verdadeira transposição. Ou seja, aquela aula presencial física que o professor dava em sala de aula, ela foi transposta para o digital. Por isso, do Teams, do Meet, né, que permite fazer uma aula expositiva, que permite passar PowerPoint. A senhora acha que isso se deve mais a uma questão mesmo de uma certa resistência àquilo que é digital, ou é uma questão mesmo financeira, de aquisição de material? O que a senhora acha nesse sentido? Então, já entro nessa tua questão. Deixa eu só concluir meu pensamento em relação àquilo que eu vinha falando das competências, tá? Então, a gente percebeu que trabalhando desta forma, a gente não consegue que o professor mude a sua metodologia, a sua prática, né? E nós temos tentado, em alguns processos formativos, trabalhar não essas competências de forma separada, mas articuladamente. E aí a gente tem tido algum sucesso em relação a isso, tá? Eu te digo assim, em relação à tua questão, né? Antes da pandemia,
existia muita resistência. Não vou dizer que isso não exista mais, ainda tem. Tanto que alguns professores querem rapidamente voltar ao que eles chamam de normal, né? Não existe mais. O que é normal? Não é? Esse conceito sempre foi muito problematizado, inclusive pela psicologia, ou principalmente pela psicologia. Mas muitos querem voltar a março de 2020. Não existe mais como a gente voltar a março de 2020. Mas isso mostra efetivamente também uma resistência, muito provocada pela forma como que tudo aconteceu, né? Os professores não tinham conhecimento, rapidamente foram feitos treinamentos, eu não chamo de formação, nem sequer capacitação, porque essas possibilidades que são dadas ao professor, de aprender a usar uma ferramenta, e aí a gente vê que é uma concepção de uso da tecnologia como ferramenta para fazer mais do mesmo, é um primeiro nível de aproximação dos professores com as tecnologias, que foi o que aconteceu na pandemia. Todo mundo queria saber como é que eu uso o Meet, como é que eu uso o Teams, como é que eu faço para gravar um vídeo, como é que eu faço para realizar minha aula. Isso eu uso como ferramenta, certo? Agora, nós precisamos sair desse nível e ir para um outro patamar, que é justamente a apropriação dessa tecnologia pelos professores no seu próprio processo de aprender, num percurso que envolve necessariamente a tomada de consciência, a metacognição, de como o próprio professor aprende com essas tecnologias e como ele pode ajudar outros a aprenderem. Isso instiga o professor a repensar suas metodologias e práticas. Para a gente, então, posteriormente, entrar num outro nível, que é o da invenção. Ou seja, bom, eu tenho metaverso, eu tenho ambiente virtual de aprendizagem, eu tenho sensores, eu tenho a mobilidade, eu tenho a realidade aumentada. Como é que eu posso construir uma prática pedagógica que se aproprie dessas tecnologias para potencializar o processo de aprendizagem dos estudantes? É nesse nível que nós precisamos chegar. E com relação a isso, Tamara, é só a formação de professores, não tem outra maneira. E aí eu gostaria de voltar numa questão, uma provocação que o Fredson fez antes para mim, né? No sentido dessas grandes Big Five, né? Hoje as grandes Big Five, elas, principalmente no Brasil, acabaram, em função da pandemia, dominando o mercado. O que é extremamente perigoso, porque eles têm acesso a todas as nossas informações, né? Em outras nações, isso não necessariamente aconteceu, porque houve uma organização mais orquestrada dos poderes públicos, tomando pé dessa situação e oferecendo soluções. Tu imagina assim, hoje a Meta, né, antigo Facebook, tem informações mais variadas possíveis sobre nós, sobre empresas, serviços, assim como o Google. Tu pensa a hora que isso tiver em metaverso, que ainda eles podem literalmente entrar, participar das reuniões, porque eles são provedores, certo? Então, é importante que a gente faça uma análise crítica disso tudo, E é importante que a comunidade ela seja informada de que essa tecnologia toda não surge com o Facebook. Veja bem, a gente faz pesquisa desde 98. Então, muitas coisas a gente já investigou sobre a criação da identidade digital virtual do avatar, sobre a mediação, a intervenção pedagógica do professor por avatar, sobre as práticas nos metaversos, sobre o próprio processo de ensino e de aprendizagem. Então, nosso objetivo não é econômico comercial, o nosso objetivo é a pesquisa, é educacional, é a produção do conhecimento. Então, a comunidade tem que ficar antenada para essas coisas. Então, não é agora todo mundo se lançar ao metaverso, que vai ser criado pela Meta ou pelo Microsoft, de uma forma acrítica. Não, tem que ser crítico. Como é que a gente vai oferecer possibilidades para
para as instituições educacionais, para os nossos centros de pesquisa, que se produz muito conhecimento no Brasil. E a gente tem que parar com essa coisa de entender e achar que só o que o pessoal lá fora produz é bom. O Brasil tem muita ciência boa sendo produzida. Só que a gente precisa reconhecer isso, precisa conhecer e reconhecer. Muitas vezes o próprio poder público não conhece e importa o que muitas vezes é chamado de formação, mas não passa de treinamento, de outras nações. Então, a gente precisa estar em diálogo com o mundo, mas a gente precisa desenvolver tecnologia. Né? E tecnologia, quando eu digo, não é só digital, né? É tecnologia em diferentes áreas do conhecimento. E é isso que as nossas universidades, tanto as públicas, como as comunitárias, confessionais, as privadas buscam fazer, e fazem muito bem, muitas delas. Né? Então, eu acho que essa tecnologia, ela é um processo que vem do próprio desenvolvimento da internet. Certamente ela vai ser a nova internet. Como eu vinha falando, né? A 1.0, né? Conectava computadores, a 2.0, computadores pessoas, a 3.0, acompanhava os rastros, né? As pistas deixadas e oferecia um sistema de recomendação, né? A IoT conecta toda a biodiversidade e a 3D, né? Potencialize que tu efetivamente esteja imersa no ambiente. Certamente, e agora eu vou parar de voar aqui, se o Antônio puder, ele pode me acompanhar, só para vocês observarem um pouquinho essa possibilidade aqui com a Violet, né? Eu vou caminhar, não vou correr, né? Certamente veja que eu estou imersa num ambiente em 3D, né? Que conforme eu me desloco, eu posso ver os diferentes ambientes que estão nesse espaço. Então, isso é qualitativamente distinto, principalmente em relação ao sentimento de estar num lugar, num espaço, e o sentimento de pertencimento, do que a gente consegue hoje, por exemplo, com Teams, com Meet, com Moodle, ou com o que quer que seja, né? Então, é muito diferente. Por exemplo, se um avatar chega aqui, eu vou conversar com ele. Oi, tudo bem? Vou querer saber quem é, vou puxar um assunto. Isso é da natureza humana, né? Pela natureza humana, nós temos essa vocação por ser humano à conexão. Se a gente pensar, né? Nós fomos concebidos por um ato conectivo. A gente se desenvolveu na barriga da nossa mãe por uma conexão. A gente não vive sozinho, a gente vive em conexão. Prova disso tudo que está acontecendo, né? Então, muitas das coisas que a gente achava que era externa a nós, na verdade, estão em conexão conosco. Olha as mudanças climáticas, olha o próprio vírus, né? E se a gente for pensar, isso questiona essa visão antropocêntrica que a gente tem do mundo, né? Como se o humano fosse o centro do universo. Foi um vírus, né? Uma entidade microscópica que parou o mundo, não foi o humano. Né? Foi uma entidade não humana. E foram as tecnologias digitais, que são outras entidades não humanas, que possibilitaram que a gente continuasse interagindo, aprendendo, estudando, trabalhando. Então, isso não é algo trivial. Isso põe em jogo muito da nossa concepção de mundo, né? Isso implica em a gente se reconhecer como em rede, em conexão com as demais entidades que estão no mundo, com toda a biodiversidade, né? Enfim, se vocês forem olhar, esse aqui é o mapa geográfico da Unicinos, ó, que está nessa central de teleporte. É o centro comunitário redondo, que eu estava ali com vocês, a biblioteca, né? O resto tudo são salas de aula. Aqui tu não vai encontrar isso. Então, os metaversos, eles possibilitam tanto tu ter experiências de realidade virtual, quanto de virtualidade real. E esse é um conceito trazido pelo sociólogo espanhol Manuel Castells. O que significa isso, né? Significa que eu posso realizar
ainda que numa matéria, se é que dá para dizer assim, que é de bit, né, que é digital, não é de átomo, aquilo que está em potência, em pensamento. Então, por exemplo, quando eu entro aqui no grupo de pesquisa, certamente, se vocês vierem para a Unicinos, o meu grupo de pesquisa não vai ter um espaço assim, no espaço geográfico. É uma sala como outra qualquer. Sim. Mas aqui não. Aqui eu posso ter outras possibilidades, porque ele é um mundo de outra natureza. Então, quando eu falo que a gente precisa conhecer as potencialidades, experimentar, né, se apropriar, é justamente nesse contexto, ou seja, não vamos reproduzir aquilo que a gente já faz no espaço presencial físico. Para isso tem o espaço presencial físico. Vamos construir novas metodologias, novas práticas, né, novos espaços que possam dizer daquilo que a gente pensa. Sim. Tâmara, já falei demais. Deixa eu Não, professora, então, na verdade, a ideia do metaverso não é substituir a realidade, é criar novas realidades, seria isso? Isto, né? E o Fredson dizia, mas aí a gente vai criar realidades paralelas, mundo paralelo. A gente já vive isso, né? Sim, verdade. A gente já vive isso. O que a gente tem que fazer é conseguir potencializar, né? Que todos, potencializar que todos consigam ter acesso a essas tecnologias, né? A conectividade, enfim, aquilo que é preciso para viver, conviver e aprender nesses diferentes universos, né? Metaverso. Até porque a ideia dele é exatamente isso, facilitar a vida, né? Não é extinguir o contato humano. Não, pelo contrário, é potencializar. Se não fossem as tecnologias digitais, provavelmente nós não estaríamos conversando agora. Verdade. Né? Mas é isso, é para potencializar aquilo que a gente não pode fazer de uma outra forma. Então é isso que eu dizia para vocês, ó. Nada disso, só o que vocês vão encontrar no espaço geográfico da Unicinos é o centro comunitário, que é onde fica a reitoria, né, e toda a parte de gestão, e a nossa biblioteca, que é a maior da América Latina. O resto tudo são simulações, simulações não, desculpa. O resto tudo são experiências de virtualidade real, ou seja, são realizações que a gente criou no digital a partir daquilo que está na nossa imaginação, no nosso processo inventivo, né? Professora, o metaverso, ele vai, de alguma forma, mudar a nossa forma de consumo? Olha, isso é uma outra discussão, né? É claro, por exemplo, hoje está uma das grandes áreas de pesquisa dentro do metaverso, de estudo, e que vem sendo falada bastante também, é a parte de blockchain e NFT, né? Que possibilita o comércio, né? A moeda digital virtual, que, por exemplo, o próprio Second Life já tinha, o Linden Dollar, né? E mesmo há muito tempo já tem pessoas que o trabalho deles é dentro desse mundo, eles ganham a vida dentro desse mundo. Nos jogos isso é muito comum, Sim. Né? Pode comprar vários objetos nos jogos, enfim. Então, isso não é uma coisa nova, mas sim potencializa o consumo, assim como agora durante a pandemia, né, muitas pessoas passaram a realizar compras só pela internet. Só que, de novo, é diferente eu conseguir ver, por exemplo, uma roupa numa página estática, né, e eu poder, com o meu avatar, vestir a roupa e ver como é que fica em mim. Então, quer dizer, potencializa, é outra lógica. Então, a gente vai, agradeço aqui, né, a sua participação, professora. Foi muito, muito legal conversar um pouco sobre esse tema que é novo, né, para a gente. É novo, entre aspas, né? Mas ele está cada vez mais presente, principalmente devido à situação que a gente vive hoje, né? Então, acredito que seja realmente um futuro, de alguma forma. Agradeço muito os seus esclarecimentos. Um futuro que a gente precisa construir. Sim. Tâmara, principalmente no ponto de vista da educação. E não deixar que as Big Five ditem como é que a gente vai fazer a educação no nosso país, né? Para isso existe pesquisa, para isso existe produção do conhecimento. É importante dizer, por exemplo, eu mostrei para vocês
esse metaverso, né? Mas, por exemplo, a gente tem mundos criados no Active Worlds, no Open Simulator e Open Wonderland, que são metaversos gratuitos, open, aberto, free, né? Tem muitos outros que vêm surgindo por aí, né? Produzidos por universidades também. Então, é importante conhecer, né, o que a comunidade está produzindo e poder trabalhar de uma forma mais orquestrada, né, mais colaborativa, cooperativa, num processo de cocriação, para produzir o conhecimento que a gente necessita. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês sobre esse assunto. Em outro momento, se vocês desejarem conhecer um pouco mais, eu estou aberta para que a gente possa continuar essa conversa. A gente é que agradece. Obrigada. Agora o Educação em Rede segue com o Lucas. Até. Obrigado, Tâmara. É muito curioso esse universo que está por vir, né? Agora, se você ficou com alguma dúvida, eu tenho uma dica de livro especial do Educação em Rede para você. É o livro E-Código, do professor pesquisador Everardo Leitão. Ele é maranhense, radicado em Brasília, e nessa obra ele aborda como a tecnologia pode nos levar sem corpo para uma vida sem fim. Pois é, muito curioso esse tema. Na obra, o autor fala sobre situações de como a internet tem feito essa função de eternizar memórias, né? Na obra ele também fala sobre a relação da ciência e da tecnologia. E se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, é só você mandar pelas nossas redes sociais. É só você ligar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, tá certo? A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta já já com mais Educação em Rede para você. Um lugar de ritmos únicos, tradições históricas e sabores inesquecíveis. Um lugar onde existe um paraíso em que o vento redesenha a paisagem a cada dia. Esse é o Maranhão. E é nesse estado de belezas paradisíacas que fica a Universidade Estadual do Maranhão. E é nela que vamos nos encontrar em 2022, seja de forma virtual, presencial ou híbrida. A UEMA e o Grupo Internacional de Pesquisa e Educação Digital GPEDU Unicinos CNPq da Universidade do Vale do Rio dos Sinos vão realizar o terceiro Real Life para pensar e discutir os desafios para a educação online. Estamos muito felizes em receber vocês nesse evento, que já é um sucesso a cada ano. Olá pessoal, vocês estão gostando da Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação, aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação.
uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente, com novas demandas e exigindo novas habilidades. Ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. 2 instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores, gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Apesar de todas as dificuldades e limitações, o sonho persiste. E a vitória está sempre no final do caminho. O melhor de uma educação inovadora é o que ela consegue fazer com a vida das pessoas. Dando mais esperança e motivos para continuar. Levando o conhecimento aos lugares mais distantes. E formando cidadãos capazes de construir uma história de vitórias com muita coragem e dedicação. O EMAnet. Diminuindo distâncias e construindo história. Estamos de volta com a Educação em Rede. A gente está falando de um tema super curioso hoje, o metaverso. E a gente vai chamar agora novamente a Tâmara Cantanhede, que preparou uma agenda cheia de dicas pra gente, a nossa agenda cultural. Vamos ver. Oi, pessoal! Está começando mais uma agenda cultural. Fim de ano chegando, 2022 já está batendo na porta e eu quero trazer uma dica para quem ainda não sabe qual profissão seguir. É comum ter dúvidas sobre qual profissão tem mais a ver com seu perfil e por isso vamos te dar uma ajudinha. A Universidade Estadual do Maranhão lançou a Revista de Profissões, que é produzida pela Pró-Reitoria de Graduação. Na revista, você pode saber o que a UEMA tem a oferecer aos seus alunos e quais os cursos de graduação serão ofertados. Para visualizar a revista, acesse mostraprofissões.uema.br. Vai lá e encontre um curso que tem tudo a ver com seu perfil. Agora, mudando de assunto, você já conhece o projeto UEMA Literatura? Nós já falamos sobre ele aqui, mas não custa reforçar. No projeto, todo domingo, um novo texto é publicado nos gêneros de contos, romances, ficção, comédias, entre outros gêneros. A proposta é divulgar conteúdos literários produzidos por professores, técnicos, servidores e discentes da UEMA, que apresentem materiais escritos voltados a temáticas do cotidiano, entretenimento, ao belo e às artes. Se interessou em mostrar seu talento? Envie um e-mail para uemaliteratura@gmail.com. Lembre-se, os textos não devem ultrapassar 5 laudas, com fonte Arial, tamanho 12 e espaçamento de 1,5. Os escritos serão publicados todos os domingos e estarão disponíveis no site e redes oficiais da universidade. E é isso, a gente volta na próxima semana com mais dicas culturais. Até a próxima!
Tá aí mais uma super dica da Educação em Rede para você. O programa de hoje tá ficando por aqui. O tempo passou voando, a gente falando aqui de metaverso, realidade virtual, enfim, a gente nem viu o tempo passar direito. Agora, olha só, não esquece o seguinte, Educação em Rede é um programa feito pela Universidade Estadual do Maranhão em parceria com o Governo do Estado por meio da Secretaria de Educação. E eu vou ficando por aqui, você está percebendo que eu estou com meu óculos, porque eu vou embarcar aqui para um outro planeta, Jurassic Park. Eu acho que eu vou me meter ali no meio dos dinossauros. Parceira da TV Educação, Caminho para o Saber.